2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga eu recebo essa palavra que será ministrada no meu coração. Amém. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz assim: E para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas o Senhor me disse: a minha graça é suficiente para você, ou a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Repete isso comigo bem forte. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Bem forte, mais forte ainda. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, eu sou forte. Na minha fraqueza, bem forte, na minha debilidade, nas minhas lutas, nas minhas angústias, o poder de Deus se manifesta na minha vida, bem forte, igreja, para me moldar, me fortalecer e me dizer que não importa o que eu esteja passando, mas eu sou amado do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode aplaudir, aplauda Jesus. Quantas vezes nós temos buscado algumas coisas em Deus e já temos esperado muito por uma resposta que para nós já devia ter sido dada pelo Senhor. Quantas orações, irmãos, nós fazemos? Orações por circunstâncias, por situações, por fraquezas, por angústias, como o texto diz, por situações que estão no seio familiar, no seio das emoções, por situações que envolvem o trabalho, que envolvem pessoas que nós amamos, mas parece que a resposta de Deus demora, e de fato para nós demora. Eu quero, irmãos, compartilhar com você algo que o Senhor tem falado ao meu coração a respeito dessas esperas, e principalmente quando elas acontecem em momentos onde nós temos passado uma grande luta, nós temos passado uma grande dificuldade. O contexto desses versículos que nós lemos agora
O contexto é o seguinte: Paulo estava falando de algumas revelações que foram dadas a ele por Jesus Cristo. Se você for ler lá do início ali do capítulo 12, você vai ver que Paulo ele é levado até o paraíso de Deus. Paulo é arrebatado. Ele diz ali, se foi no corpo mesmo, ou se foi em espírito, eu não sei dizer. Mas ele foi arrebatado ao paraíso. Ele esteve lá, no lugar para onde os santos que creem no Senhor Jesus Cristo vão depois que morrem. Ele esteve lá com Jesus. E ele fala ali, irmãos, que ele viu coisas ali naquele lugar maravilhoso. Quantos se lembram daquele texto que diz, onde Jesus está crucificado e um ladrão que estava crucificado junto olha para Jesus e fala assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus fala assim para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi nesse lugar que Paulo foi. Ele não diz em que ocasião, mas ele ouviu coisas ali que, ele diz assim, coisas que não é lícito ao homem proferir. Tão maravilhosas que foram as revelações e a grandeza de tudo aquilo que ele viu. Por que Deus escolheu Paulo para isso? O texto não diz, e isso é da vontade soberana de Deus. Mas Paulo ele diz assim: no entanto, para que eu não me orgulhasse de tudo aquilo que me foi revelado, o Senhor colocou em mim um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. E aí, irmãos, ele diz assim: por 3 vezes eu pedi ao Senhor: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Mas nas 3 vezes o Senhor me respondeu: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Agora, para que nós não tenhamos uma visão errada dessa palavra, o que seria uma visão errada? Deus é um Deus carrasco. Ele olhou para você, não foi muito bem com a sua cara, não foi muito bem com o que você fez. Está merecendo um espinho na carne. Está aqui um espinho na sua carne. Essa, irmãos, é uma visão errada. Muitas vezes nós achamos que o Senhor nos trata dessa forma, porque nós falhamos, porque nós cometemos alguns erros, porque nós, em um momento, nós caímos, irmãos, nós achamos que Deus, Ele vem, pesa a mão e traz um espinho na carne, e aquele negócio é para arrebentar. Querido, vamos em nome de Jesus tirar isso da cabeça, porque isso não é verdade. Posso ouvir um amém? Isso não é verdade, irmãos. Deus não é um Deus carrasco que vai nos tratar de acordo com os nossos pecados. Há um salmo que diz assim: bendito o Senhor que não nos trata conforme as nossas iniquidades. Deus não trata você conforme o seu pecado. Deus não trata você conforme a sua iniquidade. Eu ouvi um graças a Deus ali, eu também dou graças a Deus. Graças a Deus. Porque se Deus fosse nos tratar conforme o nosso pecado, o que nós merecíamos da parte de Deus era a morte. Porque todo pecado leva à morte. Então Deus não nos vai tratar conforme o nosso pecado. Então vamos entender algumas coisas sobre o tratamento de Deus. Porque esse texto às vezes assusta um pouco a gente quando lê. Não pisa na bola, senão Deus coloca um espinho na sua carne. Não é isso. Querido, primeira coisa que nós vamos entender sobre o tratamento de Deus. Deus trata cada um conforme a necessidade específica que cada um tem na sua vida. O tratamento de Deus para o meu irmão, ele não serve para mim. Porque a necessidade do meu irmão é uma, a minha é outra. Mas Deus, Ele é um Pai que Ele sabe oferecer o seu tratamento na medida que cada um tem
necessidades, necessidade que nós muitas vezes não reconhecemos que nós temos. Segunda coisa, sobre o tratamento de Deus. Primeiro, o tratamento de Deus, o tratamento do Senhor para o meu irmão é diferente para mim. O tratamento dele é especial e exclusivo para a minha necessidade. Segunda coisa sobre o tratamento de Deus. Todo o tratamento de Deus tem o objetivo de te tornar preparado e aprovado para Ele. O tratamento de Deus não tem o objetivo de destruir você. O tratamento de Deus não pode ser por nós, irmãos, enxergado como uma punição da parte de Deus por erros que nós cometemos no passado. O tratamento de Deus, irmãos, não pode ser encarado por nós como uma punição, porque eu, por um momento, cometi um deslize e falhei. Não, o tratamento de Deus, ele tem o objetivo sempre de me tornar preparado e aprovado por Deus, porque Ele me ama. Terceira coisa, sobre o tratamento de Deus. Todo o tratamento de Deus é feito com a totalidade do amor de Deus. Todo o tratamento de Deus na nossa vida é feito com a totalidade do amor de Deus na nossa vida. Agora, irmãos, veja que nessas situações aonde o tratar do Senhor vai acontecendo na nossa vida a cada dia, ali, irmãos, eu preciso entender aqui a essência do que esse texto diz. Volta comigo lá para o versículo 8. O versículo 8 diz assim: 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Olha para mim, irmãos. Quantas vezes você já pediu para Deus para que uma circunstância seja transformada na sua vida? E você ainda não viu a transformação da circunstância? Quantos já passaram por isso aqui, irmãos? Quantas vezes, fica com a mão levantada, quantas vezes você já pediu ao Senhor para mudar uma circunstância, mas a circunstância ainda não mudou? Irmãos, nós já pedimos isso várias vezes para o Senhor. Era o que Paulo estava fazendo. Paulo, ele pediu 3 vezes para o Senhor: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Tira de mim esse espinho na carne. Agora, olha o que Deus responde para ele, o que Jesus responde para ele. Versículo 9, diz assim: mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. Olha para mim, irmãos. Às vezes quando nós lemos isso aqui, nós temos a impressão de Deus ele ter dado as costas para Paulo. E ele olha e fala assim: não, rapaz, minha graça te basta. Nem dá moral. Já viu assim, alguém que nem dá moral porque você fala? Você tem um pedido urgente, aquele negócio, você vai fazer o pedido para a pessoa ela mal te dá atenção, te dá uma resposta assim, meio sei lá o quê, e aí você fica sem entender. Querido, não foi essa a situação aqui, não foi essa a resposta de Deus para Paulo. Não foi esse o teor de Deus para Paulo. Deus não olhou para ele e falou assim: não, rapaz, vou tirar não. Estou meio sem tempo, estou atrasado, assim, minha graça te basta. Virou as costas e foi embora. Não, irmãos, não é isso. O que Jesus quis mostrar para Paulo é que a graça dele, que era sempre dispensada pelo Espírito Santo na vida dele, inclusive naquela situação, era suficiente para Paulo permanecer em pé e vencer aquela situação. Posso ouvir um amém mais animado? Ou seja,
nos momentos em que você está passando dificuldades, naquelas circunstâncias que não são transformadas, às vezes ainda, pela intensidade do seu clamor a Deus, sabe, você clama e parece que Deus não responde, parece que Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo sim. Irmãos, nós podemos ter uma certeza e entender que a graça de Deus, que é dispensada pelo Espírito dele para a minha vida, é suficiente, é bastante para que eu vença aquela situação, para que eu continue em pé, para que eu permaneça caminhando e mesmo naquela dificuldade eu não pare. Mesmo naquela dificuldade eu não desista. Então, querido, está no momento difícil, lembra, a graça de Deus é suficiente para me fazer continuar andando. A graça de Deus é o bastante para me fazer continuar, para não permitir que eu retroceda. A graça de Deus é bastante, é o suficiente para que eu permaneça inabalável nessa situação. Toda situação difícil que nós vivemos, com essa situação difícil, vem uma graça especial de Deus para que nós passemos por aquilo. Ah, pastor, Deus manda, Deus dá a facada, depois faz a... Como é que é? Deus dá a facada e depois passa o remedinho para curar. Lá em Jeremias tem um texto que fala assim, que a mão do Senhor é que faz a ferida e é a mesma mão do Senhor que cura. Mas é um contexto completamente diferente. O que eu estou querendo dizer para você não é que Deus manda a tribulação, e vou mandar também graça para ele conseguir a tribulação. Irmãos, eu não gosto de ter essa imagem de Deus, porque essa imagem não é verdadeira. Nas circunstâncias a que nós estamos sujeitos aqui na terra, circunstâncias que muitas vezes nós não temos o controle, circunstâncias que todos passam, circunstâncias que acontecem com outras pessoas, como Pedro diz lá em 1 Pedro, olha, sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pela face da terra. Irmãos, nessas circunstâncias que são coisas da vida mesmo, são coisas que trazem, Deus envia uma graça especial para que você possa suportar aquela circunstância que é contrária. Deus envia uma graça especial para te fazer ficar em pé. Deus envia uma graça especial que vai fazer você suportar aquilo que você está vivendo. É por isso que Deus diz para Paulo, a minha graça te basta. A minha graça, Paulo, é suficiente. Irmão, Deus não está dizendo, não, Paulo, eu não vou remover o espinho, não, porque você merece. Você é um cara orgulhoso, então você merece mais um pouco desse espinho. Não, irmãos, não é isso que ele está dizendo. Jesus está olhando para ele e falando assim, meu filho, olha aqui, a minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente para levar você a vencer essa dificuldade. A minha graça é suficiente para te ensinar como vencer essa situação difícil. Então fica firme. Para de pensar em voltar atrás. Para de pensar em desistir. Vamos continuar aqui no versículo. Olha só o que diz assim. O que diz aqui, versículo 9. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois o meu poder, isso é Jesus dizendo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido, olha para mim. O poder de Deus que opera na sua vida, o poder de Deus que vai aperfeiçoando você, o poder de Deus que vai operando dentro da sua vida,
ele vai se aperfeiçoar é nos momentos da dificuldade, é nos momentos da fraqueza. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus está dizendo para ele, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus não aperfeiçoa no culto do domingo à noite, no louvor abençoado, na palavra ungida. Quem dera fosse assim. Quem dera, irmãos, nós pudéssemos chegar na igreja no domingo, fazer aquele cultão abençoado, ou na quarta-feira naquele cultão abençoado, e aí eu entender que o poder de Deus agora foi aperfeiçoado em mim. Irmãos, infelizmente a palavra não diz isso. Poderia ser assim, mas não é. Mas o poder de Deus, ele se aperfeiçoa no momento da fraqueza. É quando você está fraco, é quando você está debilitado, é quando você está no meio da luta, na intensidade daquela batalha. Ali o poder de Deus vai aperfeiçoando você, e o poder de Deus vai se aperfeiçoando em você. É ali naquela circunstância, irmãos, as colunas do Espírito de Deus, elas são construídas na nossa vida, é na intensidade das batalhas, é no momento da angústia, é no momento da necessidade, é no momento da dor, é no momento do sofrimento. Olha que interessante, irmãos. As ataduras que muitas vezes nos prendem, irmãos. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de coisas que prendem a nossa alma. Coisas que estão dentro de nós e são coisas, irmãos. Eu não estou falando isso de uma maneira para denegrir você. Eu estou falando isso, irmãos, me referindo a coisas que nós nem sabemos que estão dentro de nós, mas que na verdade nos prendem. Sabe aonde elas vão ser quebradas? É lá na fornalha do fogo ardente. Lembra do texto? Lá a pastora Araceli pregou no domingo passado. Que palavra abençoada. Lembra lá no texto que os amigos de Daniel, eles são lançados, presos, amarrados dentro da fornalha. Quando eles saem de dentro da fornalha, a única coisa que aconteceu com eles, a única coisa foi que eles saíram desamarrados. As amarras se soltaram. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Há algo que prende você. Talvez coisas que você não sabe. Talvez coisas do passado. Coisas que determinam o seu comportamento hoje. Coisas que determinam as suas reações hoje, coisas que aconteceram no passado, que determinam a maneira como você age em algumas situações, ou a maneira como você reage em algumas situações. Não, mais uma vez, não estou falando de pecado. Estou falando de traumas. Estou falando, irmãos, sabe, eu estou falando, irmãos, são de coisas que determinam o meu caráter, coisas que vão determinando o meu comportamento. Essas coisas às vezes aconteceram no passado, são ataduras que estão na nossa alma e que nos prendem, irmãos. É justamente os momentos difíceis, onde a fornalha parece que acende 7 vezes mais. É ali que essas coisas vão ser quebradas. Eu li um livro de um pastor, não me lembro agora o nome, já tem uns 3 anos que eu li esse livro, chama Veredas Antigas. Um pastor que foi escolhido por Deus, irmãos, e recebeu de Deus uma graça muito especial para trabalhar sobre feridas da alma. E nesse livro ele conta a história de um aconselhamento que ele fez com um irmão de uma igreja. Uma história real. O irmão era crente, casado, pai de família, tinha filhos, tinha cargos na igreja, mas era uma pessoa extremamente iracunda. Uma pessoa iracunda é aquela pessoa que se irrita com facilidade. É uma pessoa que você não pode olhar torto para ela, você não pode dizer uma palavra assim mal colocada que ela já explode com você,
te maltrata, é mal educado, sabe, é uma pessoa que se irrita com muita facilidade. Isso é uma pessoa iracunda. Esse homem era uma pessoa iracunda, muito iracunda. E ele chegou a uma situação em que a esposa dele não aguentou mais e disse para ele: ou você procura um tratamento, ou o nosso casamento não vai mais dar certo. E lá vai a esposa e o marido procurar tratamento para o marido. Foram falar com esse pastor, chegaram, sentaram os três e começou o aconselhamento. Ele contou algumas coisas do passado, da vida dele, e ele falou para o pastor: olha, pastor, eu me irrito com muita facilidade. O senhor quer ver? Eu vou contar um exemplo para o senhor. Eu estava num shopping na semana passada. E eu tinha saído do estacionamento, parei o carro, esperando a minha vez de entrar no trânsito na rua para eu ir embora. Pois parou um outro carro atrás de mim e o cara buzinou para mim 3 vezes. Pam, pam, pam. E aquela buzina, pastor, me deixou tão nervoso, mas tão irritado, mas eu fiquei tão bravo, pastor, que eu desci do carro. Eu fui lá atrás, eu agarrei aquele homem pelo colarinho, puxei ele para fora e berrei na cara dele e falei que eu ia matá-lo. E falei que ele nunca mais buzinasse para um homem, porque eu sou homem, ninguém buzina um carro para mim no trânsito, porque eu fico endemoniado. Ninguém pode fazer isso comigo. E eu falei muita besteira para aquele homem. Pastor, aquele homem, ele ficou branco de tanto medo. Ele achou que ia morrer, ele achou que eu ia matar ele. E eu saí, e eu larguei ele para lá, entrei no meu carro e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu estava consumido de arrependimento. Como aquela atitude me doeu. E aí, eu estacionei o carro na garagem. Quando eu fui passar por trás do carro, do meu carro, eu olhei uma inscrição que estava no vidro do meu carro, que há muito tempo eu já não me lembrava que aquilo estava ali. E nessa inscrição dizia o seguinte: se for crente, buzine 3 vezes. Irmãos, o cara que ele agrediu era crente. Essa história foi verdade. E ele ficou muito chateado com aquilo, irmãos. Ele ficou acabado com aquilo. E o pastor foi acalmando ele e falou assim: deve ter acontecido alguma coisa no seu passado que deixa você assim. Ah, pastor, mas não aconteceu. Como foi o relacionamento com o seu pai? Ah, o meu relacionamento com meu pai foi muito bom. E eu não tive assim tanto contato com ele, mas foi um relacionamento muito bom. E tal. Ele falou assim: não, aconteceu alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, nós vamos orar. E nós vamos pedir ao Espírito de Deus para que te faça lembrar o que aconteceu no passado, que deixa você dessa forma. E eles começaram a orar, irmãos. Oraram 5 minutos. Com 5 minutos, aquele homem começou a chorar compulsivamente. E ele chorou compulsivamente. E o pastor esperou ele se acalmar e entendeu que Deus tinha mostrado para ele. E aí o pastor falou assim: então, ele falou: olha, pastor, lembrei de um fato. E o fato foi que eu tinha uns 10 anos de idade. Convidei uns colegas meus, com a autorização dos meus pais, para irem assistir um filme na minha casa, comer pipoca, e ali todo mundo, a gente ia dormir ali, fazendo aquela bagunça de criança. No outro dia de manhã, eu me levantei, percebi que eu tinha molhado as calças, tinha feito xixi na roupa. E eu me levantei rapidamente, embolei tudo aquilo, porque com os colegas lá, pensa a vergonha que ele ia sentir daquilo. Embolou tudo aquilo lá, jogou dentro do banheiro, tomou um banho antes dos colegas acordarem, e aí eles desceram para o café. Todo mundo acordou e desceu para o café. Só que a mãe viu o que estava acontecendo. E a mãe não teve muita sabedoria. Ela foi para o pai e contou. E falou assim: olha, ele fez xixi na cama. E estavam todos na mesa do café da manhã, estavam ali comendo, e o pai olhou para ele e falou assim: você parece que teve um acidente essa noite, né? E o menino já travou. Ele falou assim: você fez xixi na cama? E expôs ele, irmãos, na frente dos colegas. E aí o pai falou assim para ele: olha, o homem não faz isso. E para você nunca mais esquecer, eu vou te dar uma surra na frente dos seus colegas, para você nunca mais fazer uma coisa dessa. E ali mesmo fez o menino abaixar a calça e desceu a lenha no menino, na frente dos colegas. Irmãos, ele disse que naquele momento, naquela idade, ele sentiu um ódio muito grande do pai. E
esse ódio que ele sentiu se manifestava naquelas reações que ele tinha de agressividade e de ira com as pessoas. O pastor disse assim para ele: você, meu querido, precisa perdoar o seu pai. E diz que foi outro choreiro, irmãos, porque realmente chegou no ponto da ferida. Mas, depois de um tempo, ele orou e perdoou o pai. Quando nós falamos, irmãos, de ataduras na alma, nós estamos nos referindo a isso. Coisas que aconteceram e que definem o nosso comportamento. Às vezes, irmãos, Deus usa os momentos de dificuldade para romper essas ataduras em nós, para nos ensinar o valor do perdão, para nos ensinar o valor do eu te perdoo, para nos ensinar o valor que é pedir perdão, para nos ensinar, irmãos, o valor que tem a nossa família, o valor que tem o nosso cônjuge, o valor que tem os nossos filhos, para nos ensinar, irmãos, coisas que de outra forma não seriam aprendidas por nós. Por isso que Jesus disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos terminar, irmãos, essa palavra ali no versículo 15. Versículo 15. Vamos lá no versículo 9. E o versículo 9, na última parte ele fala assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Para quê? Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Na verdade, nos momentos em que você acha que é mais fraco, que é no calor da batalha, ali é que você é forte, porque ali é que o poder de Deus está se manifestando na sua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.